Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar o nome do Senhor por mais esta noite estar aqui reunidos. E eu quero aqui conversar com você hoje à noite, baseado no texto do capítulo 8 de João, continuando o texto na mensagem passada, a partir do verso 30, tá certo? A partir do verso 30 até o 36, eu queria ler esse texto com você, eu queria orar. Amado Deus, eu quero contigo, meu Deus, me alegrar esta noite. Quero contigo, meu Deus, partilhar a tua palavra, essa palavra que vem do Senhor, Pai. O Senhor possa confirmar, que o Senhor possa assinar embaixo, que o Senhor possa liberar essa palavra para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em João, capítulo 8, a partir do verso 30, diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queria iniciar com essa pergunta: de quem você é escravo? Porque aqui nós estamos diante de um diálogo onde Jesus está defendendo a sua missão, a sua autoridade. E aí, o que acontece é que depois de defender a sua missão e a sua autoridade, alguns desses ouvintes, muitos deles creram em Jesus. Agora, interessante que esse crer, ele é muito mais do que uma superficialidade. Esse crer vale muito mais do que uma simplesmente crença. Porque a crença, ela é justamente algo que não passa da superfície. A crença é apenas uma superstição religiosa. Mas que Jesus ele está falando aqui, propondo para esses irmãos que creram nele, é que essa fé possa fazer valer, possa ser validada através de algumas coisas que ele vai continuar dizendo. Primeiro, por exemplo, aos que creram nele, Jesus ele diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, o crer realmente, que vai além da crença, também significa permanecer. A gente percebe que nos dias atuais, ao longo da história do cristianismo, a gente percebe que muitos não permaneceram, né? Nós temos muitos exemplos, biblicamente falando, nós temos muitos exemplos da história da igreja, nós temos muitos exemplos hoje nos nossos dia a dia, de pessoas que não conseguiram se firmar. E aí, o que é permanecer nele? Se não caminhar no processo de formação, no processo de discipulado com Jesus. Porque eles verdadeiramente sois meus discípulos. E Jesus chama para sermos discípulos, seguidores. De modo que essa fé, ela demanda que nós tenhamos, a partir do dia que creiamos,
ela demanda que nós passamos a viver, a caminhar justamente nessa formação. Ou seja, nós, a partir do que cremos, nós permanecemos nele, nas palavras de Jesus, e aí nós somos informados. A partir do que nós somos informados, essa palavra vai nos formando. Então nós somos informados e então formados. Porque ser discípulo de Jesus é ser Cristo, deixar ser Cristo formado em nós. E aí Cristo vai nos formando. Cristo vai penetrando no nosso espírito e vai entrando em conformidade com o nosso. E aí conhecer, aliás, permanecer nele é justamente buscar caminhar dentro desse conteúdo que é justamente a palavra de Jesus, que vai além também das formas. Porque às vezes as pessoas creem muito nas formas. Às vezes a gente percebe que alguns cristãos têm sua fé firmada muito mais na denominação do que nas palavras de Jesus. Mas Jesus, ele disse: se permanecerdes na minha palavra. A palavra de Jesus, ela se destitui de muitas coisas que alguns cristãos creem hoje. Que é como eu disse, são muito supersticiosos. Às vezes a gente se apega muito mais a um rolo de crenças, muito mais a um conjunto de dogmas, muito mais à denominação ao qual professa, ao qual faz parte. Seja ela reformada, seja ela tradicional, seja ela pentecostal e neopentecostal, seja lá o que for. E às vezes as pessoas se apegam a alguma pessoa, algum líder espiritual. Mas Jesus, ele diz que nós devemos permanecer na sua palavra. Por isso nós devemos mergulharmos nessa sua palavra. Depois ele vai dizer que na caminhada cristã, que depois de permanecer nele, a gente passa a conhecer a verdade, porque ele diz assim: e conhecereis a verdade. Note que é um processo só. Você permanece nele, você se torna verdadeiramente seguidor de Jesus e passa a conhecer a verdade. Ou seja, conhecer a verdade é justamente tomar o encontro pessoal com essa verdade. É tomar uma experiência com Deus, verdadeiramente, genuinamente. E aí, essa experiência, ela gera em obediência. Obediência àquilo ao qual você conhece. E é interessante mostrar que essa verdade ao qual o texto está dizendo não se trata de um conjunto de dogmas. Essa verdade não se trata de um conjunto de doutrinas. Essa verdade se trata de uma pessoa, da pessoa do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Porque eu já vi alguns filósofos questionarem. Lendo esse texto, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí o próprio filósofo pergunta: nas universidades tem muito esse questionamento. Que verdade? Porque Buda se dizia a verdade. Maomé se dizia a verdade. O Espiritismo se diz a verdade. Religião tal diz que é a verdade. Mas a verdade que o texto está dizendo aqui não se trata disso. Não se trata de um conjunto filosófico de crenças. Porque no texto aqui do verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, de modo aqui que o texto está falando que a verdade que liberta
é o Filho. E a verdade vos libertará. Ou seja, se o Filho vos libertar, então, amados irmãos, aqui trata-se de um encontro com a verdade que se manifesta na pessoa do Filho de Deus, que é pessoal. E aí, quando a gente toma um encontro com essa verdade que é pessoal, a gente vive em conformidade, cria-se uma conformidade, de modo que é difícil, não dá mais para se separar. É como se fosse uma experiência empírica. É como se fosse algo que você está nele e ele em você. É assim. Isso ultrapassa a lógica humana. Isso ultrapassa a lógica da ciência. Mas a experiência espiritual é justamente isso. É eu nele, ele em mim. Porque, ao mesmo tempo que ele diz, se permanecer nas minhas palavras. Ou seja, se permanecerdes em mim. Em. Não é com, é em. E o texto de Romanos 8:1 diz assim, se alguém está em Cristo. Ou seja, é Cristo em mim. Não é? O mistério revelado. Né? É Cristo em vós. A esperança da glória. Então, essa experiência espiritual com a verdade é justamente essa experiência de um mistério que foi revelado. É Cristo em mim, porque ele disse que passaria a fazer morada. E ao mesmo tempo, eu nele, porque se alguém está em Cristo, não é perto de, não é junto de, não é com Cristo, é em. Note aí, o em é como se fosse, por isso que eu disse que ultrapassa a ciência, porque a ciência, ela prova sim, cosmicamente, que é impossível dois corpos, né, tomarem o mesmo espaço. Mas claro, aqui não se trata de corpo, aqui se trata de uma experiência espiritual. De modo que nós aqui habita o Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo o nosso espírito, num corpo só. Que legal, né? Que interessante essa experiência. A partir do momento que você passa a permanece firme, se firma na palavra e se torna verdadeiramente seguidor e conhece a verdade, aí sim, aí você passa a viver essa experiência espiritual que é eterna, que é inabalável. E mais, essa verdade, ela vai nos libertar, porque ele dizia, a verdade vos libertará. Interessante que Jesus, ele começa a falar de liberdade para um povo que estava preso sob o domínio romano. Jesus está falando de liberdade para um povo que tinha passado 400 anos em um cativeiro egípcio, sendo escravizado. Jesus estava falando para um povo que experimentou 70 anos de cativeiro babilônico. Jesus está falando para um povo que posteriormente sofreu o cativeiro do Império Grego, sob Alexandre o Grande, depois os Ptolomeus, aí vem em seguida os romanos. O povo judeu, o povo de Deus, ele tinha passado pelos mais diversos cativeiros. Os assírios que desolaram a cidade de Judá. E aí, esse povo que estava preso vem dizer o seguinte:
No verso, no verso 32, o povo responde, o povo que diz que tinha havido crido nele. Note você que crer não é simplesmente simplesmente uma crença, mas envolve uma experiência espiritual. Porque esse povo aqui padecia de uma experiência espiritual, porque ele disse, responderam-lhes, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. É um povo que era jactancioso, era um povo orgulhoso, que não admitia a sua escravidão. Mas só que Jesus está falando de algo espiritual, porque ele disse, replicou-lhe Jesus, Jesus vem com a réplica. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Gente, a escravidão que Jesus está falando aqui é a escravidão que você carrega dentro de você, na sua natureza. É algo que vem de dentro de você. Não tem nada a ver com o poder exterior, não tem nada a ver com o poder político, não tem nada a ver com o poder romano na época, mas tem a ver com algo que está dentro da natureza do homem. Porque ele disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Ele está dizendo o seguinte, que o filho, aquele que se torna filho por uma fé, por uma experiência de fé genuína, ele tem a liberdade para vencer o poder do pecado que habita nele. Né? Então, o ser humano, naturalmente, ele é escravo do pecado. Agora, a partir do momento que ele conhece o filho, que ele toma um encontro com o filho, ele tem essa experiência de ser livre do poder do pecado. Que poder é esse? Poder que o pecado tem sobre a nossa vida? O pecado, ele escraviza. O pecado, ele, além de escravizar, ele nos põe com a direção para o inferno. Porque ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então, o pecado, ele escraviza. Agora, a partir do momento em que nós nos tornamos filhos, nós continuamos pecadores? Sim. A presença do pecado ainda não saiu da minha natureza. Mas o poder de matar que o pecado tinha, esse já não tem mais. Porque Jesus, ele tomou de conta de tudo isso pela graça. Isso é bom demais, né? Isso é evangelho. O evangelho, ele é bom demais. O evangelho, ele é tão bom que é difícil de acreditar. O quão bom ele é. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela teve um poder superior sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre o poder do pecado que era a morte sobre nós. Agora é interessante que você se encontra aqui com um povo que não admite que é pecador. Você já se encontrou com alguém por aí assim? Alguém que diz que é bom, alguém que diz que pratica boas obras, que faz alguma bondade? E aí isso basta? Isso é alguém que se justifica. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, não há um sequer, destituídos da glória de Deus estão. O problema do pecado, o problema do homem é o pecado. E o problema do pecado que pode ser resolvido é o Cristo. Não tem outro mediador que possa resolver o problema da morte, desse poder do pecado. Interessante que Jesus, ele chama a liberdade e esses homens, eles não entendem.
Mas ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que verdadeira liberdade é essa? E parece algo que é meio contraditório, mas que não é. Eu vou explicar. Quando Jesus ele chama para a liberdade, ele chama também ao mesmo tempo para ser servo dele. Então, essa liberdade é como se ela não existisse. Porque o homem, quando ele se torna livre em Cristo, ele apenas troca de Senhor. Veja bem, existe na vida dois tipos de senhores. A própria Bíblia vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Você odiará um, você amará um, sempre você vai amar a um e desprezar o outro. Então isso quer dizer o quê? Que na vida nós sempre iremos nos render a algo ou alguma coisa. Ou nós nos renderemos aos nossos desejos próprios, nós seremos escravos disso. Ou nós nos renderemos ao encanto do Cristo, à proposta de Cristo e nos tornaremos também escravo dele. Então a proposta é justamente mudar de Senhor, não é levá-lo para a liberdade. E interessante que alguns vivem uma falsa liberdade, aquela coisa do tudo eu posso sem se envolver, né? Mas Jesus ele chama para nós sermos escravos. Agora eu pergunto a você, é melhor ser escravo de si mesmo? É melhor ser escravo do mundo? Ou você ser escravo daquele que tem uma promessa de salvação, uma promessa maravilhosa para a sua vida? Hein? Eu venho perguntar a você nesse momento, de quem você é escravo? O que te escraviza? Os seus desejos te escravizam? Você já tentou se livrar de algum vício e não consegue? Então você é escravo do seu vício. Você já tentou se livrar de desejos malignos e não consegue? Eu estou falando de desejos malignos, se entregar aos desejos. Porque desejos maus a nossa carne sempre vai ter. Mas o efetuar baseado nos seus desejos, você vive baseado nos seus desejos, os seus atos são segundo os seus próprios desejos, que são maus. Tiago ele vai dizer, pedi e nada tens porque pedis mal. Porque quando vocês pedem para esbanjar dos seus próprios desejos, suas próprias paixões. Então o que é que está por trás das nossas próprias paixões? Né? A nossa ambição, a nossa cobiça, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa contenda, que o Tiago ele vai falar ali das paixões carnais, que são contendas. São dessas coisas que você é escravo. A sua vida é uma constante você praticar isso? Você já tentou se livrar e não consegue? Então você ainda é escravo dos seus desejos. E existe também o escravo de Cristo. O escravo de Cristo, ele é escravo da justiça. Ele é o escravo da santidade. Ele mortifica a sua carne, pouco a pouco ele vai mortificando, vai matando os seus desejos carnais, vai matando a sua má vontade. Ele vai cada dia mortificando.
os seus desejos pecaminosos para a prática da justiça, até que a justiça se transforme em hábito, até que a santidade seja abundante na vida. Porque o processo de discipulado é esse, é Deus nos convidando a negarmos a nós mesmos, a carregarmos a nossa própria cruz, né? Porque quem quiser vir após mim, o que é vir após ele? O que é? É você ser discípulo, é você ser um seguidor, é você permanecer nas palavras do Senhor, é você ser conduzido por suas ideias, pelos seus ensinos, é você tomar essa experiência de conhecer esse Cristo que é a única verdade, não existe duas verdades. E interessante que também existe algo que é meio que paradoxal, é que existe muitas pessoas livres do poder político. Nós vivemos num país que é livre, democrático, pelo menos assim, entre aspas. Mas que nós vivemos numa democracia que nós temos liberdade para falarmos o que queremos, com responsabilidade, lógico. Nós temos liberdade para ir e vir. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade, nós temos as leis que nos protegem com extrema liberdade. Mas ao mesmo tempo essa liberdade tem tornado as pessoas prisioneiras, como? Dos seus próprios pecados. Mas aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por causa dessa tão grande liberdade, às vezes, as pessoas elas se tornam escravas. E ao mesmo tempo, nós temos gente por aí afora, mundo aí afora, que são presas, que são escravos, são prisioneiros de Cristo. Paulo, ele foi um prisioneiro de Cristo. João, ele foi um prisioneiro de Cristo. Pedro, ele foi um prisioneiro de Cristo. Tiago, tantos outros apóstolos e tantos outros cristãos. Mas em seus corações existia a verdadeira liberdade. E aí, lembra-me o episódio de Paulo e Silas quando estavam na prisão. Eles estavam presos, mas o coração estava livre. Porque ali à meia-noite eles cantavam louvores. E enquanto eles cantaram louvores, Deus, ele opera um milagre ali extraordinário, derrubando as grades das celas e as cadeias que aprisionavam. E eles são libertos daquelas cadeias porque Deus tinha um propósito para a vida daqueles homens naquele momento. Mas existem muitos cristãos ainda presos, porque ainda não tomou posse da proposta de liberdade que Deus tem dado. Né? Tem muitos ainda que são dependentes emocionais, pessoas que dependem de outras pessoas, pessoas que não conseguem viver, dar um passo adiante sem essa outra pessoa. Às vezes, os pais são dependentes emocionais dos filhos. Às vezes, os filhos são dependentes emocionais dos pais. O cristianismo, ele ensina independência, liberdade espiritual. Ele ensina que nós temos o acesso direto a Deus. Ele ensina que nós não temos mais mediador. Então essa dependência emocional é muito forte, isso é uma cadeia. Pessoas às vezes podem nos aprisionar, pessoas do nosso convívio. Às vezes tem muitas esposas que são dependentes emocionais dos seus maridos. Maridos que são dependentes emocional das suas esposas. Não é?
vive esse romantismo, essa coisa romântica que extrapola, não consegue viver o racional, não consegue tomar uma decisão correta na vida por causa das suas fraquezas emocionais, por causa das escravidões emocionais. Prisão. Existem aqueles cristãos presos nos seus pecados ainda, que se deixaram prender pelos seus próprios pecados. Existem aqueles irmãos que também são presos na sua falta de fé. Veja bem que eu creio que também o pecado que Jesus está falando aqui desses meninos também é incredulidade. Faltava neles uma fé firme. Mesmo eles afirmando que criam nele, mas faltava a experiência de fé genuína para que eles se tornassem livres e participassem de um verdadeiro discipulado com Jesus. Um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho de crescimento, um caminho em que a pessoa vai se desenvolvendo e Cristo vai sendo formado nele, na pessoa. Até o dia de Cristo voltar, nós estaremos em crescimento, desenvolvendo, nos formando, permitindo que o Cristo haja e forge e forme o nosso caráter. Complete a obra que começou. Até aquele dia, Deus vai estar fazendo isso no nosso coração. Permita que Deus possa trabalhar em ti. Não trave o Espírito Santo de Deus no seu coração, no seu espírito. Mergulhe na santa palavra de Deus para que a prática da justiça seja uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Então, essa mensagem que eu queria dizer para você hoje, amado irmão. Eu queria que você atentasse mais para se aprofundar mais no discipulado de Jesus. Que você se aproximasse mais na palavra de Jesus. Para que você possa conhecer e conhecer mais a verdade. Para que você se torne um discípulo de Jesus, genuinamente. Para que essa palavra te liberte e seja livre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer. Que você possa ser forte e corajoso, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por sua vida. Amado Deus, Senhor meu Deus, Pai, eu quero colocar diante de Ti, mais uma vez, os corações, as vidas, Teu povo, Pai, aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que buscam o conhecimento da Tua palavra, aqueles que buscam da Tua companhia, experimentar, meu Deus, da leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa consolar os corações necessitados. Meu Deus, traga conhecimento. Meu Deus, traga liberdade para o Teu povo. Meu Deus, traga, meu Deus, perseverança, compromisso. Para que o Teu povo se firme cada vez mais e crie raízes em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.